Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do Pode Sempre Mais. Eu sou Francine Barros, psicóloga clínica. Eu sou Jaqueline Westphal, social media e mentora. O Pode Sempre Mais é um podcast onde mergulhamos no mundo das mulheres empreendedoras, explorando suas jornadas únicas, processos, desafios e seus triunfos. Nos acompanhe no Instagram, no @Pode Sempre Mais e nos ouça no Spotify. Porque aqui neste canal você pode sempre mais. Esse podcast é patrocinado pela Mais Sabor Alimentos e produzido pela Drone Sul. No episódio de hoje vamos falar sobre propósito. Fran, muitas pessoas têm dúvida, muitas mulheres, sobre o propósito. Como definir seu propósito, saber, conhecer seu propósito. Vamos falar um pouquinho dele? Sim, o propósito é algo que fica muito confuso muitas vezes. As pessoas ficam buscando, eu tenho que ter um propósito, né? E esse propósito vai reger toda a minha vida. Mas aqui a gente está falando do propósito de missão de vida como uma empreendedora, né? Este propósito que vai te fazer ir e cumprir aquilo que você deseja para o seu empreendimento, para cumprir seus sonhos, para cumprir, né, aí as coisas que você almeja. Então, é comum sim ter essa dúvida, porque a gente sabe que quando a pessoa encontra o seu propósito, ela cria o seu propósito, muitas coisas na vida dela vai ficar definido, vai ser mais específico. Então, é muito importante sim definir um propósito. A partir deste momento que define um propósito, né, a nossa força, a nossa energia, a nossa visão, tudo que nos cerca, a gente pode acompanhar, né, a gente pode direcionar para cumprir esse propósito, seja ele pessoal ou profissional, né? Porque eu acho que também assim, né, Fran, a gente ouve muito propósito. Mas a gente tem que deixar claro para essas mulheres que propósito, ele pode ser desde você ser mãe, é cumprir um propósito, esposa, ser uma líder. Existem vários tipos de propósito, né? E como tu falou, a gente quer enfatizar um pouquinho para empreendedorismo, mas que você, às vezes, que é uma mãe que está nos assistindo, né? Pode perceber que existe um propósito dentro disso também, Fran. Vamos falar um pouquinho assim só sobre isso de propósito em diversas áreas de nossa vida? Sim. As mulheres, elas têm buscado cumprir o seu propósito. E dentro desse propósito, existem esses vários papéis que você falou, né? Então, eu tenho um propósito de vida, mas dentro deste propósito, eu tenho papéis para realizar. E cada papel tem um propósito, né? Então, esta mãe, ela tem um propósito de cuidar desse filho, de direcionar, de educar, de nutrir emocionalmente este filho. Então, é muito importante entender que você não está sem propósito se você não é uma empreendedora ou se você não trabalha em uma área específica. Sim, você tem um propósito. Eu tenho trabalhado com autoconhecimento e eu uso uma frase assim: seja você e seja de propósito. Sabe quando a gente diz assim, eu fiz aquilo de propósito? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu fiz aquilo com intencionalidade. Eu quero dizer que eu fiz aquilo com uma intenção de alcançar algo específico. Então, o propósito é isso, é eu entender a intenção, a minha energia, pelo que eu me movo, né? Tem um estudioso que ele fala que para a gente descobrir o nosso propósito, e fala, né, que a gente precisa responder 3 perguntas. O que me faz chorar? O que me faz sorrir? E o que me faz sonhar? Então, quando eu descobro isso, o que me faz chorar, né? Qual é a minha angústia? O que no mundo faz eu ficar ali agoniada, né? Incomodada, eu acho. Foi algo que eu vi assim também quando eu descobri meu propósito, né? O que te incomoda, assim, que toda vez que você vê algo, conversa com alguém e tu fica ali fervendo dentro de ti, incomodada, e eu assim, nossa, quando eu falei para essa mentora de carreira, eu assim, é exatamente isso.
É as pessoas não verem seus potenciais, suas habilidades. E às vezes eu quero mostrar para elas, não, tu pode, tu quer, faz isso, faz aquilo, eu tenho uma visão mais ampla de algo. E isso me incomoda, às vezes até eu ver numa loja, às vezes um vendedor não fazer um bom atendimento, isso me incomoda porque eu queria, assim, poder desenvolver mais habilidades das pessoas. Então, foi essa virada de chave que ela, como tu falou, né, que ela trabalhou dentro de mim, que era o que me incomodava. Que, tipo assim, o que tu quer mudar no mundo? Basicamente o que te faz chorar, né, no sentido de dor mesmo, né? Qual a dor que tu sente quando tu vê alguém que não conhece o seu propósito, quando alguém que não está desempenhando ali o seu papel, que poderia sempre mais, que poderia avançar, né? Tanto assim, as nossas mentorias, né, em grupo e mentorias individuais, a gente trabalha isso, né, Jaque? Ativar, levar essas pessoas a terem essa conexão com o seu propósito, é o que te faz chorar, o que te incomoda e o que te faz sorrir, né? Porque eu, quando eu tô dentro ali cumprindo o meu propósito, que é restaurar a vida das pessoas, a vida das pessoas através, então, olha, como o propósito ele não é uma tarefa definida. O propósito é uma energia, uma força que vai te fazer cumprir tarefas que vão cumprir este propósito, né? Porque eu poderia dizer assim, então o meu propósito é restaurar vidas e eu vou trabalhar só na psicologia. Não, né? Tudo que eu faço cumpre esse propósito. Então hoje eu, como psicólogo, estou restaurando vidas, como pastora eu estou restaurando vidas, como mãe eu estou restaurando, né, ali as gerações, estou restaurando ali uma nova geração que está surgindo. Então tudo que eu faço, uma mentoria, eu estou restaurando, eu estou edificando, estou conectando, fortalecendo pessoas. Então eu estou cumprindo de diversas formas. Aqui no podcast eu creio que eu estou edificando, fortalecendo. Essas palavras, elas são o alicerce do meu propósito. Mas quando que eu descobri isso? Quando eu entendi a dor. Quando eu entendi o que me fazia chorar. E o porquê que eu digo o que me faz rir? Porque quando eu saio destes lugares, né? Eu costumo dizer assim que às vezes são horas de atendimento. E as pessoas dizem, como tu consegue ficar ali horas atendendo? Eu digo, mesmo depois de muitas horas de atendimento, eu saio daqui realizada. Eu saio daqui cantando, sabe? Dirigindo e cantando, feliz, porque eu sei que aquele atendimento fez a diferença na vida das pessoas. E o que me faz sonhar? Então, faça essas 3 perguntas, né? O que te faz sonhar? Porque eu sonho, então, com esses projetos, com esses futuros de pessoas sendo transformadas. Sonhos. Então, quando a gente define um propósito específico, os nossos objetivos se tornam mais específicos, né? Então, assim, tu passou por esse período, tá passando por este período, nós vamos ter um episódio só falando desse período, né, Jaque? Mas eu quero trazer um pouquinho, assim, essa transição, né? Que não é uma transição de propósito, é uma transição de função, de papel, né? Uhum. Porque lá na tua profissão, tu já desenvolvia esse propósito, certo? Já trabalhava com pessoas, me relacionava com comunicação, com desenvolvimento, com ensino, né, com encorajamento. Você pode, mais um pouco, vamos, né? Já estava tudo linkado, né? Tudo linkado, exatamente. Então, é bem como tu falou, né? Assim, a gente tem que pensar que o nosso propósito, ele pode ser amplo em diversas áreas com um único objetivo. E o meu propósito, né, eu acredito muito nisso, ele está relacionado a estar encorajando pessoas. Então, desde a minha primeira profissão, no meu primeiro emprego, desde a minha vida de adolescente, tudo assim, que eu comecei, né, a empreender, enfim, tem relação com o meu propósito hoje. E posso estar direcionando, né, como eu estou direcionando essa transição profissional, mas cumprindo o meu propósito. E falando também em alegria, como tu falou, né, o que te faz sorrir, eu me recordo muito assim, né, que eu li, que eu também trabalhei isso em mim, que eu conversei com a minha mentora ali, que eu descobri também, ela falou algo assim, o que tu faz que parece que tu não está trabalhando?
Que a sensação que tu tem que tu não tá trabalhando, que assim, poderiam nem te pagar para isso, que te move. Você faria sem ganhar, né? Que tu se sente bem, que tu se sente feliz, realizada. Do Simba, é isso. Desde lá de 2017, 2018, né, que eu vim para o mundo digital, comecei a encorajar as pessoas a fazer conteúdo, a trabalhar com isso, eu organicamente já falava, fulana, tu tem que fazer isso, isso, aquilo, fulana, tem que fazer aquilo e tal. Isso já me movia, já me incomodava muito, assim, né? Então, e é realmente isso. Hoje eu vejo, assim, que no que eu trabalho, dentro das mentorias, social media, parece que eu não estou trabalhando, assim, que é algo prazeroso, que é algo orgânico, que é algo natural. E às vezes estou sendo podada, já que essa hora trabalhando, já que essa hora trabalhando, porque a sensação que dá é que não estou trabalhando. Não tem um horário para trabalhar, né? Não Que... tem um horário, né? E é muito gostoso isso, cumprir isso, ver isso se realizando, né? E algo assim que me vem à mente quando a gente fala de propósito é que muitas pessoas, por não descobrir o seu propósito, elas gastam muito tempo divagando, elas ficam muito distraídas, elas ficam fazendo uma coisa, fazendo outra, que não estão ligadas ao seu propósito, né? Que é diferente de quando eu tô tentando tudo aquilo que tem a ver com o meu propósito. Então, como empreendedor, e eu acredito que os empreendedores que desafiam, que conquistam, que são empreendedores de sucesso, eles tentaram várias vezes, né? Eu gosto de lembrar, assim, né, da história de Walt Disney, e ali fala que ele tentou em volta de 300 pedidos de empréstimo a bancos que foram recusados antes de investir nele, né? Então, isso fala de um tema que nós vamos abordar, que é a perseverança. Porque você tem um propósito. Primeiro você define ele, né? Para de ficar buscando tantas coisas e define um propósito. Tem uma frase também do George Otto que eu gosto que diz assim: gaste o tempo que for preciso para definir algo. Depois que definir, não olha mais para trás. Então, este é o meu propósito: restaurar vidas, edificar pessoas. Ponto, não olho mais para trás. Agora eu vou fazer tudo aquilo que está ligado ao meu propósito, certo? Então, para isso, eu vou precisar de perseverança, né? Porque é muito comum a gente desistir. É muito comum a gente ver as pessoas diante das primeiras dificuldades. Qual é o primeiro pensamento que vem? Largar tudo. Cansei. Ou então, assim, não é pra mim, eu acho que eu errei, acho que não era isso. E é bem comum ter os desafios, né? Diante dos propósitos da nossa vida. Vamos ter, é comum. Mas é a perseverança que faz você conquistar o que você quer, né? A perseverança que faz você dar continuidade ao que te move. E ali também relacionado ao propósito, a questão de a gente saber onde a gente quer chegar através de uma visão. Isso. A gente também quer abordar este outro assunto num outro episódio, né, Fran? Mas a visão clara de onde você quer chegar vai fazer você realizar o seu propósito. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó: numa era de comparação, abrace sua identidade e seu propósito. Então, hoje em dia, com o mundo de comparação, você se autoconhecer, descobrir sua identidade e abraçar seu propósito é o que vai fazer a diferença, né? O ser único, ser singular, né? Entender que você é única, que você é singular, que você tem um propósito, que você precisa ter perseverança, né? É muito comum as pessoas pensarem em desistir quando surge a primeira dificuldade. É muito comum as pessoas acharem que defini meu objetivo, então agora tá tudo pronto, né? Agora eu não faço mais nada. Na verdade, aí é que vem o trabalho, né? E é necessário ter muita resiliência diante das dificuldades. Então, quando a gente mostra aqui, né, quando o produtor mostra aqui os bastidores, é para que você saiba que deu trabalho, é para que você saiba que estar aqui num domingo gravando, estar aqui à noite gravando, é parte também de cumprir o propósito. Então, as coisas não são fáceis. Mas como eu já falou, quando a gente tem uma visão, ou seja, quando a gente já sabe o que vai acontecer de uma forma mental, a gente já imagina, já pensa como vai acontecer, vale a pena todo esforço, vale a pena toda a dedicação. Então, uma das coisas que impedem as pessoas, às vezes, terem perseverança, e até porque a perseverança ela só vai vir no dia da dificuldade. Sim. Porque quando tá tudo fácil, não tô
perseverando, eu só tô seguindo, fazendo, né? Seguindo. Então a perseverança ela vem à tona quando surge a dificuldade. Quando a gente pensa assim, né? Será que deu certo? Será que gostaram? Será que as pessoas são tocadas com aquilo que eu faço? Então, se eu tenho um objetivo bem específico, eu sou perseverante, eu tenho uma visão clara, será muito mais fácil de eu alcançar e desenvolver meu propósito. O que vai gerar uma autorrealização, né, Jaque? Porque essa coisa do fazer a gente cantar, fazer a gente sonhar, quando a gente se realiza. Quando a gente tem um propósito e se sente realizado em estar cumprindo, como tu falou, outras horas às vezes trabalhando não é trabalho, é estar cumprindo o teu propósito, né? Então, Fran, esses 3 pontos são primordiais, assim, né? O que te faz sorrir, o que te faz chorar e o que te faz sonhar. Você já descobriu o seu propósito? Comente aqui abaixo desse vídeo o que te move, o que te faz sonhar, acreditar, o que te faz querer realizar o seu propósito. O seu comentário é muito importante para nós. Queremos convidar você a nos seguir aqui no YouTube, nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, porque lá você vai poder ver um pouco dos bastidores, dos nossos projetos, das nossas mentorias, imersões e muito mais. Queremos agradecer ao nosso patrocinador, a empresa Mais Sabor Alimentos, e ao nosso produtor da Drone Soul, porque você pode sempre mais.